Que assim seja. Muito bem, então vamos nós. Alguém ansioso? Não, tranquilo, chuva não dá ansiedade. Então, qual é o próximo curso? Nossa, essa daí. Qual o próximo curso? Não, teve gente que estava perguntando, quando é que o curso acaba? Gente, nem começou. Você está feliz? Ah. Antes das 8? Não, perfeito. Então, vamos fazer uma introdução ao estudo primeiro, tá? O livro, nem sei se todos conseguiram, mas o livro vocês, vai ter na livraria Oswaldo Cruz a partir de meados de março. Nós teremos ali o livro para quem quiser comprar. Ou os mais ansiosos podem comprar no Mercado Livre, que vende no Mercado Livre e pela editora Boa Nova. Perfeito? É um livro de um escritor espírita, que é o Alírio Cerqueira Filho, está aqui a fotinho dele. O Alírio, ele é lá de Mato Grosso e ele tem esse projeto Espiritizar. Ele tem um que é a cura espiritual da depressão, de repente pode ser o próximo livro, né? A cura espiritual da depressão, a cura espiritual da ansiedade, entre outras situações que a gente vai ver. Então, esse aqui vai ser o livro que a gente vai seguir, né, como coluna vertebral do estudo. Perfeito? Só que a gente vai lançar mão de outros livros. Ah, eu preciso comprar todos esses livros? Não precisa, gente. O que eu vou trazer aqui é só um suporte, né, uma ajuda para que a gente possa complementar o estudo. Oi? Não, lápis, ok. Perfeito. Quais os livros a gente vai usar em paralelo? Daqui eu acho que só um é espírita, o restante não. Tem 3 aqui da Vozes, da editora Vozes. É um frei chamado Anselm Grün, que tem o Ser Fragmentado e o inverso desse, Ser uma Pessoa Inteira. Então, a gente vai usar essa literatura também para ajudar em alguns pontos do estudo. Outro também de autoria dele, em companhia de na coautoria com um colega dele, Administração Espiritual do Tempo. De todos, assim, eu acho que o mais interessante, se alguém quiser ter a literatura complementar, esse é o mais interessante para iniciar. Administração Espiritual do Tempo, tá? Porque a gente vai ver que essa questão da ansiedade tem tudo a ver com o tempo também. E um conhecido, esse está mais na linha evangélica, mas Augusto Cury, tá? Esse vocês conhecem, né? O livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Esse a gente vai usar bastante. Tá? Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. E outros 2 que são mais difíceis de encontrar, esse a gente não vai usar tanto, mas vai usar alguns recursos daqui para algumas formas também de controlar a ansiedade, é O Caminho da Autotransformação. A médium é Eva Pierracos, ela é uma médium suíça, se não me engano, e ela tem esse livro, o único livro dela, é o único livro. Então, Caminho da Autotransformação, de Eva Pierracos. E o outro, Stefano Sabetti, chamado Ondas de Transformação. Então, a gente vai usar essa literatura, mas não precisem ficar preocupados que a gente, com o tempo, eu vou trazendo, qualquer coisa eu trago a cópia do que a gente for usar e a gente distribui. Então, não se preocupem com isso, tá? Sim? Anselm Grün. Anselmo sem O, Grün, com N de nariz no final, tá? Perfeito? Então, essa aqui vai ser a literatura que a gente vai utilizar e a gente vai dando sequência. Outra coisa que eu vou pedir, depois eu pedir a Mislene se consegue
De repente passa aqui nesse caderno mesmo, a gente tira a folha aqui no final. É que vocês possam colocar o nome de vocês e o WhatsApp, para que a gente possa, quem não está no grupo, a gente tem um grupo que eu já adiantei, criei, mas para a gente poder dar aviso. Esse grupo só eu falo, ninguém mais fala. Tá? Não se preocupem que não é um grupo que vai ter discussão de qualquer tipo. Então, esse grupo é para avisar. Tem aula, não tem aula, aconteceu um imprevisto, na próxima aula teremos tal coisa, ou passar material, passar os livros, passar esses materiais também para vocês, tá? Perfeito? Então, depois você passa para mim. Aí a gente... Quem já está no grupo não precisa entrar, tá? Eu vou colocar. Então depois põe aqui, Tânia, se bem que eu tenho o seu contato, mas põe teu nome aqui para eu lembrar, tá? Perfeito? Muito bem. O nome do grupo é o nome do livro. Eu coloquei ontem no grupo de divulgação do Oswaldo Cruz, tá? Bem, de homens nós temos só 3 ansiosos. Arnaldo, Sérgio, que chegou, e eu. São mais difíceis de assumir que são ansiosos. Um caminho, né? Hoje eu não vou começar pelo livro em si. A gente não vai começar assim, vamos ler já. Mas na semana que vem, o que eu faço? Como é que eu faço? O que vai acontecer? Quem já me acompanha em alguns estudos sabe como eu faço. Eu peço para ler e aí a gente não lê. A gente não vai ler. Vamos ler aqui em conjunto, porque isso a gente perde muito tempo na leitura e não tem ganho nenhum. Então eu vou pensando os principais pontos do livro, trazendo aqui, e a gente vai pegando trechos e vai completando a aula. Caso vocês tenham assim, eu li essa parte e achei interessante, a gente complementa, perfeito? Então, para a semana que vem, a gente já vai começar o capítulo 1, que é o panorama atual da sociedade humana e a ansiedade. Perfeito? Tá? E aí a gente vai utilizar muitos recursos que ajudam. É interessante falar, né? É cura. Então, todo mundo aqui, quando terminar o curso, vai deixar de ser ansioso? Vocês têm essa expectativa, gente? Certamente que sim, Beth, nossa. Então, mas não necessariamente, né, teremos essa pretensão. A pretensão nossa é a seguinte: conhecer nossa ansiedade e ter um melhor controle sobre ela. Ponto. Se a gente sair do curso já com isso, já está bom pra caramba. Perfeito? Então não vamos, eu vou sair uma pessoa transformada e a ansiedade não vai fazer mais parte da minha vida. Mentira. Vai continuar fazendo. Você está ansiosa, meu filho? Bem-vindo. A chuva? A chuva você não perdeu, né? Ninguém perdeu a chuva. Tá? A primeira situação do ansioso é a seguinte. Isso a gente tem que ter bem claro. Já que nós estamos aqui, a gente está falando, sou ansioso e vou participar desse curso para ver se eu resolvo alguma coisa na minha vida. Essa situação da ansiedade, ela é muito particular de cada um. E a gente vai falar isso hoje. E isso na aula de hoje a gente já vai perceber. Mas o ansioso tem sempre a solução da vida para o outro ansioso. Isso é óbvio e claro e descrito. Então a gente vê uma pessoa ansiosa, vai ouvir a situação da pessoa, sou ansioso também, e aí fala, mas por que ela não faz assim? Por que não faz assado? E a gente começa a dar curas ou soluções para a ansiedade do outro. Por que a pessoa assim? A gente vai perceber que toda ansiedade ela tem gatilhos diferentes. A gente vai falar muito de gatilhos. Então tem o gatilho A, gatilho B, gatilho C. Então o que leva a crise a ser ansiosa não é necessariamente a mesma coisa que me leva a ser ansioso. Então quando a gente fala assim, eu estou muito ansioso. Aí a outra fala, eu também estou. A ansiedade, a palavra é igual.
Mas o fundo é diferente. Não tem a mesma origem essa ansiedade. Tá? Raras vezes vai ter. Raras das vezes vão ter. Perfeito? Então não adianta a gente querer julgar a ansiedade do outro, querer falar que você devia agir assim, que vai tudo resolver. É claro que tem horas que a gente quer se abrir e a gente vai ouvir aconselhamentos, mas vai perceber que aquele aconselhamento mais não está ajudando em nada. E a gente vai entender isso hoje também. Tá? E a gente vai usar muito material de TCC. O que é TCC? Terapia Comportamental Cognitiva. Essa terapia comportamental cognitiva é que vai mostrar, né? Tem muita gente que quando vai fazer terapia, procurar é a linha junguiana ou é a linha freudiana. Então o TCC ele é mais ligado à linha junguiana. Tá? Essa terapia cognitiva comportamental, quem faz terapia? Alguém faz terapia? Todos fazem terapia. Quem não faz terapia? Tá. Quem já fez terapia? Tá. Perfeito. Então, o que a gente vai perceber? Seguinte, dentro do TCC, a gente, não é TCC de faculdade não, hein? Pelo amor de Deus. Hein? Pensamentos, emoções, sensações físicas, isso, e comportamentos. A gente vai perceber que o ciclo da ansiedade é esse, tá? Então a gente vai estar num ciclo de pensamento, emoção, sensação física e comportamento. Cognitiva, comportamental. Então, o que vai acontecer? Eu posso, dentro do meu ciclo de ansiedade, que vai ficar girando em torno disso, cada um desses vai se retroalimentar do outro. E dependendo do meu tipo de ansiedade, vai ter um aqui que tem maior força. Por exemplo, no meu caso, eu posso estar com o número 3, a sensação física, impulsiona de uma forma mais forte a minha ansiedade. Eu estou sentindo uma dor aqui do lado. E será que... Aí a gente começa. Aí ligou o ciclo. Aí eu percebi o quê? O gatilho que iniciou. E aí, quando eu começar... Teve uma sensação física, percebi a sensação física, começou daqui. Aí eu vou ter um comportamento que vai gerar um pensamento, que vai gerar emoção, que vai gerar outras sensações físicas, e aí isso vai, igual um balão, vai enchendo. Estou falando mentira ou não? É isso que todo mundo sente aqui, né? Percebe exatamente isso. Então a gente tem aqui, primeiro, dentro dos pensamentos, os padrões de pensamento do ansioso. Então, qual é o padrão de pensamento do ansioso? Quando surge, quando ele entra no ciclo. Catastrófico. Tá? O pensamento, quando começa geralmente por aqui, ele vai enfrentar, o ansioso vai enfrentar uma determinada situação, ele imagina e percebe que vai ser uma catástrofe. É assim? É assim. Então, eu não vou dar conta e aí começa esse tipo. Por quê? O ansioso, ele faz uma autocobrança muito firme, muito forte. Então, essa superestimação do perigo vive com o ansioso. Então, vemos um perigo. O que eu vou pensar? O pior que aquele perigo pode oferecer para mim. Tá certo? Acontece. Vocês já viveram. Acontece aquilo que você imaginou que... Graças a Deus, não. Não. Só pensa o pior. Vai ser sempre assim. Então tem situações, tem uma família, que isso é engraçado. Ele, quando vai estacionar, ele para na casa dele. Ele para o carro de frente. Para que se tiver uma emergência médica, ele sai mais rápido. Por quê?
É o controle, querer ter o controle de uma situação imaginária ou que pode ocorrer, porque se eu não parar o carro de frente, eu vou perder tempo e essa perda de tempo vai me matar ou matar alguém. O pensamento catastrófico é isso, tá? Outra coisa é a pessoa se subestimar. Ela se subestima crendo que eu não sou capaz de lidar com essa situação. Às vezes a catástrofe, ela nem pincela de uma forma tão grande. Às vezes a pessoa é realista na catástrofe dela. Só que aí ela faz o impulso inverso. Eu não tenho condição de lidar com essa situação. Então é meio uma balança. Percebe? Então eu posso ter, aí é o pior do ansioso, pensamento catastrófico lá em cima e estar me subestimando lá embaixo. Perfeito? O que vai gerar essa situação também dentro dos pensamentos. Outra coisa, que aí a gente já começa a entender como gatilho, pensamentos automáticos. Esse pode ser um dos gatilhos. Eu não estou pensando em nada e de repente eu pensei naquilo que eu não queria pensar e que me gera ansiedade. Aí eu vou na casa espírita e falo, tem um obsessor comigo? Porque eu não estava pensando isso e eu passei a pensar isso. Lembra que o obsessor só acessa e vai insuflar em você aquilo que existe em você. Ele não coloca nada dentro. O obsessor espiritual nunca vai colocar algo dentro da nossa mente, do nosso pensamento, de cada um de nós. O obsessor, ele vai pegar a matéria-prima que você tem e vai colocar uma lupa gigante em cima e vai ampliar. Então, o nosso obsessor espiritual sabe que eu tenho medo disso daqui. Oba, vamos pegar pelo medo. E põe uma lupa e sugere pensamentos nessa situação. Ou vai vir na casa espírita, vai lá para a mesa mediúnica, o caso da pessoa, não tem espírito nenhum atormentando ele. O pensamento é dele, é meu. O pensamento é meu. Perfeito? Até aí tudo bem, gente? Autocrítica intensa, necessidade excessiva de controle. O ansioso, ele é altamente controlador. Como eu falei de estacionar o carro. Por quê? Ele tem que pensar no plano A, no plano B, no plano C, no plano D, no plano E. Ele não pensa assim, eu tenho esse plano. Aí vem o ansioso. E se não der certo? Aí, né? É assim. Então você tem que ter controle total da situação. Só que a gente está numa vida encarnada em que a gente não tem controle das coisas que vão ocorrer. A gente acha que tem controle, mas não tem controle nenhum. Tem uma frase do Haroldo que ele diz assim, Deus nos quer descontrolados. O que é isso? Fora do controle da situação. Então, tem situações da nossa vida que vêm que é para justamente mostrar assim, olha, você não tem controle de tudo. Aceita que dói menos. Tá, tudo bem, eu não tenho controle, mas eu gostaria tanto de ter. Ou eu vou maximizar essa possibilidade de controle que eu tenho. Eu não estou falando aqui para a gente ser uma pessoa totalmente desorganizada. Tá? Deixa a vida me levar. Não é isso. Não é Martim da Vila. É um mínimo de organização, mas também não no exagero. Perfeito? E qualquer incerteza para ele, se colocar assim, vai ter o curso de ansiedade no Oswaldo Cruz, mas está dando chuva para hoje. Né? Aí tem uma incerteza, aí já o ansioso ele quer certeza absoluta de que tudo vai correr bem, ele vai chegar no horário, vai dar tudo bem, eu vou estar lá. E não adianta querer ter esse tipo de controle. Perfeito? Vamos aqui para o terceiro, sintomas físicos. Taquicardia. O que mais, gente? Herpes, pele, né? Questões da pele, coceira e tal. Estômago, esse é o campeão. Esse aqui é dor de cabeça.
sudorese e por aí vai. Vontade de matar o filho? Esse não é sensação física. A sensação física é se você pegar o filho e enforcar. Ele que vai sentir. Mas percebe que isso é pensamento. Tá? Isso não entra Mas isso não entra na sensação física. Onde, quando eu entro no processo, ou eu senti uma dorzinha aqui, o estômago sente junto. Por quê? Ficou nervoso, porque tem uma dorzinha aqui, eu tenho que ir no médico, e o médico não atende, eu não tenho plano, eu perdi meu plano de saúde. E aí começa aquela bola de neve, tá? E por aí vai, tremores. Aí a gente fala assim, é o famoso que tenta ajudar o ansioso e não consegue. Também, falta de ar também. Também junto com o estômago ali, está nas categorias. Então, percebam assim, aquele que não é ansioso vai falar, para de pensar no que você está pensando. Facílimo, né? Desvia o pensamento. Muita literatura até fala isso, mas não adianta, você não consegue, porque existe o tal danadinho do pensamento, a gente já falou, automático. Eu estou pensando em não pensar aquele pensamento que surgiu, já era, você está pensando. Se eu falar arroz, todo mundo vai pensar em arroz aqui, vai ficar com fome, alguns não, outros não gostam, outros vão pensar na passa, sei lá, cada um vai pensar uma coisa. Tá? Os comportamentos. Primeiro, aí começa. Por que o comportamento vem? Que aqui é a luta e fuga. O ansioso vai lutar e fugir. Então ele quer evitar. Ele vai evitar o quê? Surgiu a dorzinha, mas eu tenho pavor de médico. Eu não vou no médico. Eu evito. Mas aquilo ainda está nele. E às vezes ele vai no médico e ele sai, não tem nada. Sai tranquilo. Então ele vai sempre evitar as situações ou qualquer coisa que seja extremo para ele. Outra coisa é a procrastinação. Vai empurrar com a barriga. Ele empurra com a barriga. Tem que resolver essa situação. O ansioso, ele não resolve. O ansioso, ele tem medo de enfrentar, evita, procrastina. Se ele procrastina, ele vai levando para frente. Isso é muito comum. Garantias. Que garantia é essa? É uma busca excessiva por garantias. Eu vou para um emprego novo. Tá, eu vou começar esse emprego novo. Eu quero a garantia total de que tudo vai ser perfeito. Quem te garante? Então, o ansioso, ele sempre quer garantias das coisas que ele vai fazer que esteja 100% a favor dele. Tá? Então, ele vai procurar garantias de qualquer processo que ele vai se inserir. Vai fazer uma viagem. Esse é ótimo. Tem muita gente que fica ansioso porque faz viagem. Tem gente que faz viagem, né, faz excursão toda semana. Aí tu fica assim, nossa, fulano é tão feliz, eu queria ser assim também. Cuca fresca, a gente chama o outro de cuca fresca. Mas o que está acontecendo é que eu estou colocando garantias demais no fluxo, no processo. Tem que viajar de ônibus, sei lá, excursão clássica, Caldas Novas, vai lá para Caldas Novas, legal. São 18 horas de viagem. Aí você já pensa assim, meu Deus do céu. Aí começam as garantias. Tem parada? Não tem. Primeira garantia, não tem. O cuca fresca, vai. É 26 horas de viagem. Tá bom, eu estou indo. Então, essas garantias. Eu quero uma garantia de uma parada. Eu quero uma garantia de que o ônibus é bom. Eu quero uma garantia de... Perfeito? Então, o ansioso, ele vai colocando essas garantias para que tudo corra conforme ele acha que tem que ser. Outra coisa, isso entra até no processo do toque, que são... Isso tudo está com base na teoria comportamental, tá? Checagens repetidas.
Fechou o gás. Trancou a porta. Tranquei a porta. Mas aí abre de novo e fecha. Abre de novo e fecha. Abre de novo e fecha. Agora eu tranquei a porta. Tranquei o carro. Apita 5 vezes o alarme. Ih, Arnaldo, não está se entregando não, né? Então aperta 5 vezes o... Fechei o gás. Aí tem gente que fala, é capaz da pessoa quebrar a chavinha do gás, mas ela está lá. 2, 3. Então, tem checagens repetidas, perfeito? Que pode evoluir para o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Tá? E dificuldade de relaxar, isso a gente já sabe, né? Não relaxa nunca, por quê? Está super vigilante sempre. Então, o ansioso ele tem dificuldade de desfrutar a rotina. Ele tem sempre que ser produtivo, ele tem sempre que estar fazendo alguma coisa que valha. Ah, chegou domingo de tarde, vamos deitar aqui no sofá? Aí a pessoa fica lá. Não, mas eu tinha que estar produzindo. Porque o ansioso tem essa questão de estar sempre no seu nível 100% de capacidade em funcionamento. Às vezes também entra no processo de culpa. Não, eu devia estar fazendo isso. Eu devia estar resolvendo isso. Para quê? Para que eu possa ficar tranquilo. Porque quando eu resolver isso, eu vou ficar tranquilo. Aí resolve. Só que quando você resolve, tem outro para resolver. Você nunca vai resolver a sua vida inteira em um dia. Não tem isso. Então a gente percebe que essa dificuldade de relaxar e também de desfrutar essa rotina. Então eu preciso estar sempre produzindo. Entra. Descansar? Não descansa. Uhum. Sim, e aí entra na questão temporal também do ansioso. Por que temporal? Porque ansioso ele está sempre ou não, né? Sempre no... Geralmente o depressivo ele está no passado e o ansioso ele está no futuro. Então, o ansioso, ele está no futuro. O que ele está pensando? Eu amanhã, tá a música do Fantástico, já estou me irritando, eu amanhã vou estar com o meu chefe. Aí ele está lá, que cara é essa? Vou estar com o meu chefe. Aí começa a pensar assim, eu tenho que resolver aquela situação com ele. Ele vai chegar comigo e vai falar assim, eu vou replicar, vou falar. A gente começa no domingo à noite ou à tarde a imaginar o cenário do que eu vou falar com ele e o que ele vai responder. É o momento presente? Então, na hora que ele devia estar descansando, ele está produzindo. E aí ele está trazendo para o presente uma situação futura. E aí ele começa. Ele vai responder aquilo, eu vou fazer isso outro, e se ele for contra, eu tenho que ter o plano B. Ah, mas se também tem essa outra forma. Aí ela está criando, a criatura está criando o plano A, o plano B, o plano C. E as vias de conversa, caso ele responda, se ele responder isso, eu falo isso, se ele responder aquilo. Então ele vai fazendo todo o plano. Lembra do coiote tentando pegar o papalégua? Faz aquela maquete, ele vai desenhando tudo perfeito. Chega na segunda, seu chefe foi para Cabo Frio. Que discussão você teve? Teve. E repara que enquanto a pessoa estava lá no domingo, todas essas questões, sensação física, comportamento, emoção, estava em funcionamento. O desgaste emocional, psíquico, psicossomático, que acaba gerando doenças, estava acontecendo no domingo à tarde. Chegou na segunda, você fica decepcionado, com raiva, e já pensando, eu tenho que joga o plano fora e começa a fazer o outro plano para quando ele voltar. E aí a gente começa assim. Fica claro? Fica claro. A gente vive isso. Acho que vocês estão se reconhecendo aí, né? Todos nós nos reconhecemos. Muito bem. Sim. Tem, a frustração do ansioso. E o ansioso é isso, ele está sempre
Ele está aqui no curso, ele não está no curso. Eu espero que vocês estejam, mas ele não está no curso. Ele está pensando o que vai comer na cantina, se amanhã, sexta-feira, está chegando o fim de semana. Ele está sempre 1, 2, 3 passos à frente. O que ele estava fazendo de tarde hoje? Aqui. Estava pensando no curso. Aí, quando chega no curso, cheguei, agora passo para frente. Ele está sempre tentando estar no controle da situação. Como eu estou no controle da situação? Armando um plano para o próximo passo. Então, ele nunca está presente no momento presente. O ansioso nunca está presente no momento presente. É difícil dele estar. E quando ele está, ele abraça aquilo. Eu consegui uma tarefa no Oswaldo Cruz, por exemplo, que me faz ficar presente. Eu não penso em mais nada. Parece que só existe aquilo. Ótimo. Abraça isso, porque vai ajudar no processo da ansiedade. Entendeu? Nossa, quando eu estou aqui, eu não penso mais nada lá fora. Perfeito. É o que vai fazer a criatura estar presente no momento presente. Conversa com uma pessoa extremamente ansiosa. Você está conversando. Aí a Beth é muito ansiosa. Aí eu estou falando de uma situação da minha vida. Ela pegou o assunto e está pensando o que ela vai falar depois. Ela não está ouvindo. Então, geralmente, o ansioso, ele não ouve. Ele não presta atenção. Por quê? Ele tem que dar a resposta perfeita. E ele não está ouvindo. E, às vezes, ele vai tão longe que ele fica assim, não, o que você falou mesmo? Porque perde o fio da meada. Então, ele está sempre tentando ser perfeito também. Ansioso é perfeccionista? É perfeccionista. Por aí tudo bem, gente? No Evangelho, em Lucas, capítulo 10, versículo 38, nós temos um exemplo claro de ansiosa aqui, né? Que é Jesus visitando Marta e Maria. Eu vou ler aqui o trecho. Ao prosseguirem, ele entrou em certa aldeia, e certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse, Senhor, não te importa que minha irmã deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Ela vai reclamar com Jesus que a irmã dela está lá sentada com Jesus, ouvindo as conversas, enquanto ela está lá fazendo o lanche que o Cristo ia comer, varrendo a casa, fazendo as coisas da casa. Em resposta, o Senhor lhe disse, Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessário uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Tem algumas traduções bíblicas que dizem, né, que traz ali, Marta, Marta, andas ansiosas com muita coisa. Então, Marta é essa representação evangélica da pessoa ansiosa. E aí a gente pensa assim, Marta estava certa? Estava ou não estava? Mas parece que estava, não parece? Porque a gente pensa assim, Maria é uma folgada, né? A irmã Maria é uma folgada. Senta lá tal, e ela fazendo serviço de casa. Eles iam gostar do lanche, não ia? Servir. Era preocupação? Aí eu pergunto, qual era o problema de Maria e qual era o problema de Marta? Ansiedade de Marta, ok, mas o problema era servir? O problema ali era em servir? Agradar? O de Maria ali estava para aprendizado. Marta colocou o aprendizado em segundo plano. Então, perceba o seguinte, Marta está ocupada com muitos serviços, fica inquieta e preocupada, sente-se sobrecarregada, sozinha, muitos podem se ver nessa situação. O que o ansioso faz? O que ela falou com Jesus? Procurou Jesus e falou assim, não te incomodas o quê? O ansioso faz sempre isso. Esse é um dos gatilhos, tá, gente? Comparação. Esse é um dos gatilhos.
de um tipo de ansiedade. Compara. Eu tenho que ser igual a tal. Pronto, quebrou a criatura. Porque ela não vai atender essas expectativas. Porque ela não é igual a tal. Então ela se compara a Maria. Eu estou trabalhando e ela está à toa. Aí liga o pacotinho da ansiedade. Aí gera uma emoção que começa a gerar sensação física, que eu começo a respirar. Dá raiva, aí vai para as emoções. Então percebe que começa um ciclo. Então, uma das coisas que nós temos que fazer é não comparar. No meu ambiente de trabalho, fulano de tal. Tá, fulano de tal é fulano de tal. Eu sou eu. Não se comparar com outro. Se fosse comparar, sempre se compara consigo mesmo em dias anteriores. Aí você começa a perceber, já fui melhor nisso, não, agora estou melhor. E a gente começa a perceber. Se comparar com outro é um problema sério. Porque a gente desregula as nossas expectativas para conosco mesmo. Perfeito? Faz a queixa, né? E aqui é outra coisa, né? Foco excessivo nas responsabilidades. Aqui é uma leitura de TCC em cima desse evangelho. Então, tem um foco na responsabilidade. Eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que sempre dar conta de tudo. Eu tenho que dar conta de tudo, gente. Só que não existe uma vozinha lá dentro que diz que eu tenho. A situação é convencer essa vozinha interna que eu não tenho que dar conta de tudo. É difícil de convencer? É. A gente é capaz de deixar uma coisa ali meio mambembe? Não, porque o ansioso é perfeccionista. Aí se eu vou lá e faço. Aí vem o outro ansioso, faz e faz melhor. Aí eu me comparo. Eu falei, puxa, eu achava que eu fazia tão bem isso. Tá vendo? Legal? Legal não é, né? Outra coisa do ansioso é a dificuldade de pedir ajuda de uma forma funcional. Marta pede ajuda? Não, ela reclama. Ela não fala assim, Maria, vem me ajudar. Não. Mas ela conhece a irmã que tem, não conhece? Elas são irmãs, né? Conhece a irmã que tem, né? Então, percebe assim, ela não pede assim de uma forma funcional ajuda. Então, geralmente, a pessoa tenta fazer uma coisa por tabela. Olha só, você vai deixar Maria, ela não vai falar direto com quem está incomodando ela. Então, se eu tenho um chefe que está me dando... Eu começo comigo mesmo, chego no dia, ele não foi para Cabo Frio, perco a coragem, aí eu vou falar com quem? Com um colega de trabalho do chefe. Eu não falo de uma forma direta com a criatura que está gerando um incômodo. E eu sou incapaz de pedir uma ajuda racional e funcional. Então eu pego um problema, surge um problema. Na vida do ansioso não poderia ter problema, porque tudo tem que ser perfeito e controlado por ele. Tem um problema que ele não resolve. O que ele fica? Aí chama, vem cá ver esse problema aqui comigo. Aí fica rodeando o problema. Aí conta o problema para o outro, enfeita o problema. Mas não resolve. Não resolve. Então, Marta está nessa situação aqui. Aí fica, né? Ninguém me ajuda, só eu me esforço, isso não é justo, é assim. E aí entra na hipervigilância, né? Incapacidade. Maria, ela consegue estar presente no momento presente. Pô, chegou uma pessoa, eu vou varrer casa quando ninguém está aqui. Não vou fazer serviço de casa quando alguém está aqui. Então, Maria, ela começa a perceber também isso. E Marta está no futuro, está nas tarefas, tem que resolver. Não tenho tempo agora para receber o Senhor. Gente, Jesus visita a casa de vocês. Vocês vão fazer o quê? Tudo bem, faz um lanchinho, mas não vai deixar ele abandonado na sala, pelo amor de Deus. Tá? Ajuda aí, Jesus. Vai picando aí as coisas.
Então, assim, não é a situação que... E aí Jesus chama a atenção, ela crendo que ia chamar a atenção de quem? De Maria, chama a atenção de quem está no disfuncional. Né? Então, a questão é assim, é que toda a situação de Marta não é o problema do serviço, não é o que ela estava fazendo, mas é como ela estava fazendo. Então, assim, Marta não estava errada em servir, ela estava adoecendo na forma de servir. É aí que está. Marta, ela não estava errada em servir, mas a forma que ela servia estava adoecendo ela. Que eu poderia muito bem fazer as coisas com a cuca mais fresca. E a gente tem incapacidade de fazer isso. Perfeito? Dúvidas até aí? Não? Tranquilo? Hã? Ué, mas você já quer solução no primeiro dia? Eu estou ansioso. Tá, eu já sei disso tudo. Como é que resolve? Calma, gente. Calma. Acalme-se. Esse daqui é utilizado por muitos psicólogos. Deixa eu ir passando. Consegue ir passando aí para trás, Beth? Vê se faltar, a gente pega mais. A gente... Pegou não? Pulei você. Desculpa. Tem 3 aqui para vocês. Pega aí para elas. Para o Sérgio lá também. Né? Pegou, não esquece a sua. Alguém sem, não? Gente, usa isso aqui. Conhece, Lorena? Alguém já conhece? Não conhece? Só Lorena? Usem isso. Isso aqui ajuda muito. Vocês falaram em solução, né, dona Mislene? Solução. Então vamos lá, né? Para lidar com o estado de ansiedade, angústia e aceitá-lo totalmente, permanecer no presente e aceitá-la. Fazem-na desaparecer. Para lidar com sucesso com sua ansiedade ou angústia, você pode utilizar a estratégia acalme-se, de 8 passos, onde cada letra representa um passo. Tá? Usando-a, você pode estar apto a aceitar sua ansiedade e angústia até que ela desapareça. Primeiro, aceite sua ansiedade. Como assim aceita? Eu estou querendo me livrar dela. É aceita. Um dicionário define aceitar como dar consentimento, é receber. Concorde em receber suas sensações de ansiedade, angústia, mesmo que lhe pareça absurdo no momento. Aceite as sensações em seu corpo, assim como você aceitaria em sua casa um hóspede inesperado e desconhecido ou uma dor incômoda. Substitua seu medo, raiva e rejeição por aceitação. Não lute, esse é o problema que a gente faz. A gente luta contra as sensações. Eu não quero sentir isso, eu quero resolver. Não lute contra as sensações. Resistindo, você está prolongando e intensificando o seu desconforto. Ao invés disso, flua com ela. Aqui a gente está falando quando a gente entra em crise de ansiedade de fato. Tá? Porque quando a gente entra em crise de ansiedade, isso geralmente leva um tempo. Tem um tempo, você não vai passar o dia inteiro na crise. A crise ela vai ter lá, cada um vai ter um tempo, mas na média ali vai ter, não passa de 1 hora. Tá? Essa crise, eu estou falando, não, mas eu vivo ansiosa. Aqui a gente está falando de uma crise, onde eu estou com falta de ar, taquicardia, sudorese, né? Com sensação de não estar aqui, de fugir. Quando essa crise entrar, é isso aqui. Aceita. Aceitou? Abraçou? Tá, estou sentindo os incômodos. Passo. Constâncias, sazonais. A crise, ela sempre vai ser... Não, mas a crise, ela sempre tem o gatilho. A gente vai falar muito de gatilho no curso. O gatilho é o que faz o start no processo.
tá? Inicie o processo, tá? Exatamente. Exatamente. E cada um vai ter o seu. Não adianta falar que o gatilho do outro é fichinha para mim, porque não é gatilho para você, simplesmente por isso, tá? C. Esse ajuda muito. Contemple as coisas à sua volta. Não fique olhando para dentro de você, observando tudo a cada coisa que sente. Deixe acontecer com seu corpo o que quiser, sem julgamentos, nem bom nem mal. Olhe à sua volta, observando cada detalhe da situação em que você está. Descreva-os minuciosamente para como um meio de se afastar de sua observação interna. Lembre-se, você não é sua ansiedade / angústia. Quanto mais puder separar-se de sua experiência interna e ligar-se nos acontecimentos externos, melhor se sentirá. Esteja com ansiedade, angústia, mas não seja ela. Seja apenas observador. Então, aqui você se coloca no ponto de observador. Me deu uma crise de ansiedade. Aí você começa a contar quantas lâmpadas tem aqui, quantas hélices tem o ventilador, a plaquinha. Você vai observando. Né? Quem tem cabelo curto, quem tem cabelo... E vai. Quem não tem cabelo, e vai. E você vai percebendo as nuances. Diga, Lorena. Sim. O barulho do rio lá fora. Sim. Perfeito. É você direcionar para o externo e fugir desse mundo interno, que está em observação, que estava em foco ainda há pouco. Tá? Sim. Sim. Ou às vezes até pegar uma caneta e fica, a chave, fica rodando alguma coisa na mão, mas que não vire toque. Que não vire toque. Não, mas dá. Já fiz isso. Deu certo comigo, já. Eu já tive, gente. Sim. Já tive crise de pânico, já tive crise de ansiedade, já tive. E assim, funciona na hora. Sabe por quê? Porque tem parte de você que está consciente. Você não fica inconsciente. Então você vai pegar assim, vou lembrar, vou pegar aquela folha. Pega a folha e lê. A partir do momento que você já começar a ler, você já está visual, você já está mudando o foco. Fica, ajuda, começa a ajudar. Mas pensa assim, quando você está na crise de ansiedade, você não está possuída por um espírito e perdeu o controle de tudo. Não, você está... Parte de você ainda tem controle de situação. Porque você percebe, eu não gosto de sentir isso. Como eu paro de sentir isso? Aí você vai lembrar, eu tenho aquele exercício, eu vou tentar isso. E aí ajuda. O terceiro passo, interaja com sua ansiedade e angústia. Primeiro, haja como se você não estivesse ansioso, isto é, funcione com as suas sensações de ansiedade e angústia. Diminua o ritmo, isso é extremamente importante, isso ajuda muito. Porque a gente tem uma tendência, às vezes a gente está tendo uma crise de ansiedade e está fazendo as coisas. E a gente faz as coisas numa velocidade. Vai lavar a louça, por exemplo. Aí a gente lava a louça correndo, às vezes. Então, o que você faz? Em vez de ir a 100 por hora na louça, vai a 50. Diminui o ritmo. Faça as coisas observando as coisas. Você está mexendo alguma coisa no banheiro, aí você começa a mexer, percebe a sua mão, olha a sua mão, percebe as coisas que você está fazendo. Faz as coisas devagar no seu tempo. Por quê? Lembra que o ansioso ele tá fora do tempo dele. Quando você começa a fazer as coisas devagar, você obriga o seu pensamento e todo o seu espírito a estar presente, observando. Então, ele diz aqui, funcione com as suas sensações de ansiedade e angústia. Diminua o ritmo, a velocidade com que você faz as coisas,
mas mantenha-se ativo. Não se desespere interrompendo tudo para fugir. Se fugir, a sua ansiedade, angústia, diminuirá, mas o seu medo aumentará, fazendo que na próxima vez a sua ansiedade e a angústia seja pior. Quando a gente foge. Se você ficar onde está e continuar fazendo as suas coisas, tanto a ansiedade quanto o seu medo diminuirão. Continue agindo bem devagar. Então você sabe que você tem uma velocidade. E quando você entra nessa crise, você quer parar de fazer o que está fazendo, aí você faz rápido para parar mais rápido e você poder sentar, fugir ou qualquer coisa. E aí o que ele está falando é o oposto do que a gente faz de forma automática. Aí não termina nada. Ansioso tem isso aqui também. É uma das coisas que a gente vai falar. Ele é multitarefa. O ansioso é multitarefa. E não existe esse negócio de multitarefa. Multitarefa é computador. Imagina o seguinte, o computador é o seu celular. Você abre um aplicativo. Tá? Aí você... Estou já mexendo em computador, você minimiza a tela, ela baixa. Aí você abre outro programa, você minimiza. Abre outro, minimiza. Abre outro, minimiza. Daqui a pouco o computador está como? Está travando. Não consegue ir adiante. Por quê? Porque você está abrindo coisas e não está encerrando coisas. Por isso que se chama, o computador fala que é multitarefa, porque ele consegue abrir várias janelas para você ir fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Só que a pessoa, ela não é multitarefa. A gente fala, o homem que não é multitarefa, a mulher é. Não é isso, gente. A pessoa não tem capacidade de né? Eu estou assistindo uma palestra no YouTube, fazendo comida, ouvindo música e conversando com a vizinha. Alguma coisa você está fazendo direito? Não está fazendo nada direito. Quando você vê o que o Haroldo falou mesmo, que eu estava ouvindo, o que você falou, vizinho, não sei o quê, e a comida queimou, e vai. Uma confusão, e é um mundo caótico. Então, essa multitask, esse multitarefa... Não, tudo bem, 2 tarefas, mas percebe... Mas se você entra numa crise de ansiedade, você não quer fazer nenhuma. Você quer parar. Ele não quer. Então, o que ele está falando aqui? Faz as coisas, mas esteja presente no momento presente. Desacelera. Põe o pé no freio e começa a fazer devagar, observando o que você está fazendo. Sim. Lenta. Ele vai falar aqui de... Tem um desse. É o próximo. O próximo ele fala da respiração. Tá? L. Liberte o ar dos seus pulmões bem devagar. Respire calmamente. Inspire o ar pelo nariz, contando até 3. Ou, se o 3 te deixar ansioso, contando até o número que você quiser, gente. Não precisa ser até 3, porque tem gente que respira diferente. Prenda a respiração. Conte novamente até o número que você quiser. E expire longa e suavemente pela boca, contando também até quando quiser. Faça o ar ir para o abdômen, estufando ao inspirar e contraindo ao expirar. Não enche os pulmões ao exalar. Não sopre. Apenas deixe o ar sair lentamente pela boca. Procure descobrir o ritmo ideal de sua respiração e você descobrirá como isso é agradável. Porque, novamente, é a parte sensorial. Você está respirando e você está percebendo, tirou o foco do que estava te deixando o gatilho que começou e você está prestando atenção na sua respiração. Estou aqui, está tudo bem. Já tive crises como essa. Não vai acabar o mundo. E assim a gente segue. Mantenha o M. Aí a gente começa tudo de novo. O M é mantenha os passos anteriores. Repita cada um, passo a passo. Continue. 1. Aceitar sua ansiedade. 2. Contemplá-la. 3. Agir com ela.
4. Respirar calma e suavemente até que ela diminua e atinja um nível confortável. E ela irá, se você continuar repetindo estes 4 passos. Aceitar, contemplar, agir e respirar. E examine seus pensamentos. Talvez você não esteja prestando atenção aos seus pensamentos e esteja sendo dominado por alguns que não são verdadeiros. Examine o que você está dizendo para si mesmo e reflita racionalmente para ver se o que você pensa é verdade ou não. Você tem provas sobre o que pensa, se é verdade? Há outras maneiras de entender o que está lhe acontecendo? Lembre-se, você está apenas ansioso. Isto pode ser desagradável, mas passará. Então, o que ele está falando aqui? Né? Que você precisa fazer. Primeiro faz, não é para... O ansioso vai que já quero ir para o passo E. Não. É passo a passo. Porque primeiro você vai fazer tudo de forma sequenciada. Chegou lá no final. Agora a gente vai pensar sobre isso. Aí olha o pensamento. Acalmou o lago. Agora eu vou pensar no que estava agitando o meu lago. Aí eu começo a observar qual é o pensamento que surgiu. O pensamento é esse, sim. Aí pode ser uma questão, aí são vários que ligam, né? Uma questão profissional, uma questão de saúde física, uma questão de cunho familiar, de relação familiar, uma questão, às vezes, pueril, boba, que eu posso considerar boba, que os outros também possam considerar bobo, mas que ativa isso. Então, essa observação, percebo, tá, esse pensamento aconteceu. Quantas vezes esse pensamento tomou um rumo inesperado e deu tudo em catástrofe? Você chega à conclusão de quanto? Nenhuma vez. Nenhuma vez. E aí você começa a racionalizar. Kardec não fala sobre a fé raciocinada? Você tem que pensar o que você está crendo. A fé, ela tem que ser raciocinada, você tem que perceber. Não vai chegar aqui um orador qualquer e falar, vocês têm que fazer assim, levantar a mão para o alto e balançar aqui. Não, peraí. Por que eu tenho que levantar a mão para o alto? Tem que questionar. Então é uma fé que questiona. Gente, se a gente está questionando coisas externas, por que eu não questiono o meu pensamento? Então eu tenho que questionar, eu tenho que colocar lógica nisso. Aí eu começo a perceber, meu pensamento não tem lógica. Certo? Tem muitas das situações dos gatilhos que a gente vai, isso a gente vai andar no curso e vai ver, que estão ligados e conectados de forma direta ou indireta a vidas passadas, vidas anteriores. Medos que nós temos que estão conectados de 1, 2, 3, 4, 5 vidas atrás. Perfeito? Pensa numa criatura que morreu, desencarnou na Segunda Guerra Mundial e quando tem né, esse é um das minhas nós, quando tem um barulho de avião muito alto, a pessoa já começa. Por quê? Está lá atrás. Aí tu não entende, é só o avião passando. Não, não é só o avião passando, é que aquilo suscita. O que ele está suscitando? Percebe que não foi o pensamento, não foi a sensação física e nem comportamento? Está suscitando uma emoção de vida anterior de algum problema sério que teve e aquilo ficou impregnado no espírito. Eu não lembro de forma consciente, mas isso de forma inconsciente está borbulhando. E aí eu começo a ter a crise de pânico e crise de ansiedade por conta disso. Sim. É.
Sim. Sim. Isso. Exatamente. É porque quer dar conta do todo, entende? A criatura, ela quer dar conta sempre do todo. E aí o que a gente vai percebendo? Que mesmo com as situações diversas que a gente tem no dia a dia, no cotidiano, na vida, no enfrentamento, essas emoções que surgem, que podem ser dessa encarnação, de encarnações anteriores, o que quer que seja, tem fundamento. O que a gente quer dizer é o seguinte: é porque a gente diminui até, a gente subestima até a própria dor. A gente fala assim, nossa, eu sou uma pessoa fraca. Não é uma pessoa fraca, é porque isso que você está sentindo liga um gatilho emocional de uma coisa séria que aconteceu, mas que você não rememora. Às vezes pode não ser coisas impactantes como, né, um assassinato, uma coisa assim de vida anterior. Às vezes pode ser uma questão de uma vida mal vivida, de uma encarnação inteira que a pessoa estava vivendo, por exemplo, um casamento de violência doméstica. E que essa repressão de vidas anteriores está surgindo agora na forma de ansiedade. Quem tem dificuldade de ler livro? Qualquer livro. Que o ansioso às vezes tem. Por quê? O ansioso tem problema de estar no presente. Começa a ler um livro. Primeira página, segunda, terceira. Peraí, o que eu li mesmo? Esquece o que leu na página anterior. Aí volta. Ah, tá. Aí daqui a pouco, não, o que eu li? Por quê? O pensamento está fazendo o quê? Foge. Por isso que ela falou de orar. Não reza um Pai Nosso, porque não consegue concentrar. Aí a oração sai toda atrapalhada. Ah, então eu não vou rezar mais, porque minha oração não é bonita como fulano de tal lá do Oswaldo Cruz. Não é isso. Reza. Não, mas eu não sei. Reza. Mas sai tudo errado, conjuga os verbos todos errados, sai tudo errado. Reza. Por quê? Você está botando para fora. É catarse. Não, e é catarse. Você está fazendo um movimento de catarse. Então você está colocando para fora. Não faz sentido para você agora? Tudo bem. Para Deus está fazendo sentido. Não, mas sai tudo atrapalhado, sai umas palavras que não tem nada a ver, eu falo umas coisas que não tem nada a ver, às vezes eu misturo as coisas. Tudo bem. Mas faça um movimento. Por quê? Você está desentulhando. E quando você desentulha, daqui a pouco a coisa harmoniza. Isso. Sim. Tem um vídeo, não sei se todos seguem o canal Amigos da Luz, que tem um gordinho, e aí ele está lá, vai fazer a prece. Aí fala, Senhor Deus, que o Senhor possa enviar muita luz para mim, luz, ai, a conta de luz eu não paguei. Aí ele começa assim, aí ele vai fazendo uns caminhos, que vai fugindo, ele vai andando, então ele vai mostrando o quê? Que assim a gente vai. Aí daqui a pouco, não, peraí, não, é eu que tenho que estar iluminado. E ele vai fazendo, mas a prece toda atrapalhada. Mas você está desentulhando. Você está desentulhando o pensamento, as questões psicossomáticas. Então, isso tudo está sendo liberado. E olha a hora. E aí, depois vocês seguem ali, né? Sorria, você conseguiu, você merece todo o crédito. E na letra E, ali, o último, espere o futuro com aceitação. Livre-se do pensamento mágico de que nunca mais sentirá ansiedade. Isso é fundamental. Livre-se do pensamento mágico que nunca mais sentirá ansiedade. Ela é necessária e acomete todos os seres humanos. Ao invés de se considerar livre dela, surpreenda-se pelo jeito como maneja, como acabou de fazer agora. Esperando a ocorrência de ansiedade e angústia no futuro, você estará em boa posição para lidar com ela novamente. Perfeito? Então, na semana que vem, nós vamos para o capítulo 1º do livro. Perfeito?
Toda quinta-feira, às 18h30, estaremos aqui, tá? Então, semana que vem, quinta-feira, 18h30, estaremos aqui de novo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que a gente possa... Tá? Esse é o livro. Cura Espiritual da Ansiedade. Oi? Claro que não. Eu vou botar lá no grupo também. Vou.